a palavra, mas Jó 36, o título diz assim: no sofrer do homem, Deus lhe visa o bem. Olha aí, ó, no sofrer do homem, Deus lhe visa o bem. Qual é o momento, qual é a hora que Deus visa o bem, que Deus mostra o bem para o homem? No sofrer do homem. No sofrer do homem, Deus mostra a saída, Deus mostra a solução, Deus traz a resposta que buscamos nele, que esperamos nele. Portanto, no momento de sofrimento, no momento de angústia, que muitas vezes temos que enfrentar, temos que passar, nos momentos de sofrimento, lembre-se disso, que é nesse momento de sofrimento, é exatamente nesse momento de sofrimento, de angústia, que Deus entra com providência na nossa vida. É nesse momento que Deus entra com a resposta, com a solução que nós queremos, que nós esperamos nele. Amém? Então, não esqueça disso, amados. Satanás, ele vai dizer ao contrário, que no momento que você está sofrendo, você está sozinho, você está sozinha, Deus te abandonou, Deus te deixou só, que Deus não está olhando para você. Mas a verdade é que Deus, ele se aproxima mesmo de nós, é no momento difícil. É no momento mais difícil que ele está mais próximo de nós. É no momento mais difícil da nossa vida que ele se encarrega de levar o nosso jugo, de levar a nossa sobrecarga. Por isso ele diz no Salmo 91, versículo 13, se eu não me engano, ele diz o quê? Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, porque conhece o meu nome. Então Deus, é na nossa angústia, é no nosso sofrimento, que Deus, ele entra com providência e que opera maravilhas, nos tirando do sofrimento, nos salvando, transformando, fazendo aquilo que nós buscávamos e esperávamos nele. Glória a Deus. Aí diz assim, prosseguiu Eliú e disse, olha aí, versículo 1, prosseguiu Eliú e disse, mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumento a favor de Deus. Mais um pouco de paciência. É isso que todo ser humano, principalmente os cristãos, eles têm que ter, porque no momento difícil, imagine, olha o que Jó passou, olha o que Jó enfrentou, a luta, o sofrimento que ele teve que passar. Agora o ser humano, ele não quer passar por momentos difíceis, por momentos de sofrimento. Ninguém quer passar por aflições. E se porventura a pessoa se encontra num momento difícil de sofrimento, ela quer que seja rapidamente, não é? Oi? Ela quer que seja isso mesmo. Ainda 2 dias é bastante, né? Pois é. Agora, se o processo demora um tempinho mais,
demora um pouco mais, a pessoa entra em desespero. Mas ela não sabe que até aquele sofrimento ali que Deus permitiu que ela esteja passando, aquilo ali vai cooperar para o bem dela lá na frente. Porque é o que diz a palavra: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então, amados, nós temos que entender isso. Se tivermos que passar por algumas fases, alguns momentos de sofrimento nesta terra, nesta vida, e que é possível, porque aqui na terra, enquanto vivemos aqui, é impossível a pessoa não passar por momentos difíceis. Então Deus está falando que quando nós estivermos passando, nós devemos ter paciência. Ter o quê? Paciência, manter a confiança e a esperança em Deus, porque aquele sofrimento ali cooperará para o nosso bem. Cooperará para o nosso bem. Glória a Deus. Então, Deus está dizendo: se o momento, a fase, às vezes é de angústia, às vezes é de sofrimento, tenha paciência, confie em Deus, não perca a esperança, porque é no sofrer do homem, é naquela fase do sofrimento ali, que Deus lhe visa o bem, que Deus mostra a saída, que Deus abre caminho pelo meio do mar, que Deus faz sair água da rocha. Amém, igreja? É no momento de angústia, é no momento difícil, é no momento que às vezes nós não vemos saída, é aí que Deus entra com ação e opera o poder dele, para ficar provado que foi ele. Glória a Deus. Porque se fosse fácil fazer aquilo que nós desejamos, a gente mesmo poderia fazer. Mas como é impossível, então Deus entra. Quando nós esbarramos no nosso limite, Deus entra com o poder dele e faz as maravilhas que só Ele pode fazer. Então, amados, o problema é que o ser humano, muitos no momento de sofrimento, não faz o que Deus está orientando aqui, não tem paciência, não espera, não tem paciência, e aí às vezes desiste no momento de sofrimento, no momento de angústia, desiste, abandona Deus, abandona a fé, e aí perde, porque todo aquele que desiste perde a sua recompensa, perde o seu galardão. Mas aquele que perseverar, esse receberá o grande galardão que Deus tem para cada um. Glória a Deus. É isso. Deus está falando, ó, o Espírito Santo, mais um pouco de paciência. Mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tem argumentos a favor de Deus. Versículo 3: de longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça. A justiça de Deus, amados, quando ela é manifesta, quando a justiça de Deus opera na vida do ser humano, a justiça de Deus abençoa. Por quê? Porque a justiça de Deus se manifesta na nossa vida pela fé. Pela fé. Não é pela razão, não é por mérito, não é por mas o fulano é culpado, fulano é diferente da justiça do homem. A justiça do homem, a justiça do ser humano é baseado em mérito. Se a pessoa é culpada, ela será punida. Agora, se ela é inocente, ela é declarada o quê? Livre,
livre, absolvida. Se ela não tem culpa, ela é absolvida. Agora com Deus não. Com Deus é diferente. A pessoa tendo culpa ou não, seja como for, não interessa. Manifestou a fé no Senhor Jesus, imediatamente a pessoa é justificada e a justiça de Deus se manifesta na vida da pessoa, trazendo milagres, trazendo mudança, trazendo transformação de vida. Glória a Deus. Não interessa o que a pessoa fez ou deixou de fazer, ela manifestou a fé dela, colocou a fé dela no Senhor Jesus, e imediatamente ela é justificada por Deus, perdoada, absolvida, livre de qualquer culpa e de qualquer punição. Glória a Deus. Veja como Deus é bom. Então o que Ele está dizendo para nós: mantenha a sua fé em mim, porque eu te justifico, eu te livro, eu te abençoo. A justiça de Deus é a única justiça que abençoa, que muda a vida do ser humano. Glória a Deus. Porque quando a justiça de Deus se manifesta na vida de alguém, esse alguém é transformado. O drogado é liberto, o bandido se torna homem de bem, o injusto se torna o quê? Justo. E aí vai a justiça de Deus, cura, liberta, transforma, salva. Tudo a justiça de Deus é que faz isso. Uma vez que a pessoa manifesta a fé no Senhor Jesus, Deus entra fazendo justiça na vida dela. Glória a Deus. É isso. Então Deus está falando: mais um pouco de paciência, mantenha a confiança em Deus, mantenha a sua fé em Deus, no Senhor Jesus, e a justiça dele se manifestará na sua vida. Aí continuando diz assim, vamos lá, versículo 4. Porque, na verdade, as minhas palavras são, porque na verdade as minhas palavras não são falsas. Olha aí, porque na verdade as minhas palavras não são falsas. Contigo está quem é Senhor do assunto. Aí no 5, eis que Deus é muito grande. Eis que Deus é muito grande. Para um momento aí, amados, nesse ponto e vírgula, veja que forte. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Olha aí, eis que Deus é muito grande. Amados, imagine só, lá em Isaías capítulo 66, diz que todo o céu é a cadeira de Deus, aonde Deus está sentado. Todo o céu. E toda a terra é o estrado dos pés dele, o apoio dos pés dele. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. E lá em Isaías 40 diz que toda a água do planeta Terra Ele colocou na concha da sua. Está vendo? Esse é o Deus que nós servimos. E também Ele diz mais que todas as nações da terra, mais de 8 bilhões de pessoas que existem hoje na terra, para Ele é como um pingo que cai de um balde, é como um grão de pó na balança. Todas as nações, mais de 8 bilhões de pessoas, para Deus é como um pingo que cai de um balde. Todos nós já carregamos água em balde. Se
fazia isso direto lá quando morávamos na roça. Você enche o balde de água, de tardezinha, de noitezinha, quando ia chegando na roça, e aí a água para fazer a janta, para fazer o mingau, para cozinhar mandioca. Aí voltando para casa, ia pingando, pois imagine só. Mas aqueles pinguinhos ali, isso que não era vários, mas nem fazia diferença. Nem fazia diferença. O balde chegava lá, levando com cuidado, chegava lá cheio ainda. Então, quando se cai uma gota, um pingo de um balde, faz diferença? Nenhuma. Então veja quem é Deus e quem somos nós. Todas as nações da terra, para Ele, são como um pingo que cai. Agora veja o quanto nós somos pequenos e o quanto o nosso Deus é grande, igreja. Veja o quanto Ele é poderoso. Veja o quanto Ele é tremendo. E nós, tendo esse Deus na nossa vida, que cuida de nós e que zela por nós, então nós podemos nos tranquilizar o nosso coração e termos certeza absoluta que ninguém pode nos parar, que ninguém pode nos destruir, que ninguém pode nos deter, porque esse Deus luta por nós. Esse Deus compra a nossa briga, a nossa guerra. Ele peleja por nós. Amém? Eis que Deus é muito grande. É tremendo, amado. Aí, vamos lá. Eis que Deus é muito grande. Ainda no 5. Contudo, a ninguém despreza. Deus não despreza ninguém. Pode ser quem for. Mais um ponto e vírgula aí. Dá uma paradinha aí para a gente frisar, porque a Bíblia ela tem que ser lida desse jeito. Se nós ler a Bíblia correndo tudo, a gente não entende nada. A Bíblia tem que tirar espírito, tem que tirar alimento dela. A Bíblia, ela é diferente de tudo e qualquer livro. Porque da Bíblia sai a essência, sai vida, sai poder da palavra de Deus, sai alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Amém? Então ele diz: eis que Deus é muito grande, um Deus tão grande, tão poderoso desse. E aí ele diz o que? Contudo a ninguém despreza. Contudo a ninguém. Deus não despreza ninguém, amados. Ninguém. Qualquer pessoa, seja quem for a pessoa, que se voltar-se para Deus, que se arrepender, que se achegar a Deus, demonstrar interesse por Deus, Deus vai de encontro a essa pessoa, abraça ela e acolhe ela e traz essa pessoa para perto dele, seja quem for. Não interessa a religião, não interessa a raça, não interessa o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Se ela mostrar interesse por Deus, Deus abraça ela e acolhe ela e traz para perto dele e faz essa pessoa se tornar filho dele. Deus zela, Deus cuida, Deus protege daquele que se interessa por ele, daquele que se achega a ele, daquele que demonstra interesse por ele. Glória a Deus. E ninguém despreza, ninguém. Pode ter matado, pode ter roubado, pode ter prostituído, pode ter feito o que for no passado, não interessa. Deus olha para cada pessoa, não é para o passado, é para o hoje. Deus olha para que dia? Para a pessoa, para que dia? Hoje. Deus olha para o hoje.
pessoa decidiu hoje se voltar para Deus, como é que está o pai esperando? De braços abertos. É assim, Deus é assim. Olha a bondade do Senhor, amados. Aí continuando: contudo, a ninguém despreza, é grande na força da sua compreensão. É grande na força da sua compreensão. Na verdade, o único que pode nos compreender é Deus. Muitas das vezes, o teu parente, o teu familiar não compreende a gente, não é verdade? Mas eu não entendo isso, eu não compreendo você. Olha o que você fez, olha isso, olha aquilo. Eu não compreendo, eu não entendo você. Você passa por tantas lutas, está passando aí por um momento difícil e está aí rindo à toa. É porque Deus já confirmou no nosso coração a saída, o bem. Deus já mostrou a solução. Deus já nos salvou, já nos socorreu. Então, amados, não queira que as pessoas te compreendem. Não queira, porque elas não vão te compreender. Algumas coisas sim, mas algumas coisas eles não nos compreenderão. Não nos compreenderão. E mesmo pessoa que serve a Deus, às vezes não vai te compreender. Principalmente a pessoa que aprende a viver pela fé. Porque quem vive pela fé, amados, para aqueles que não vivem, é loucura diante deles. Para eles é loucura. Então não pense que eles vão te compreender. Tem atitude que nós que entendemos, que vivemos pela fé, tem coisas que nós vamos fazer que ninguém vai nos compreender. Ninguém, só Deus. Só Deus. Agora o Espírito Santo me fez lembrar de uma coisa, de uma atitude que ninguém entendeu. Uma certa vez que o Senhor Jesus estava pregando, o Senhor Jesus estava ensinando, e alguns homens, numa atitude de muita fé, levaram até o Senhor Jesus um paralítico sobre o leito, na cama, mas não puderam entrar por causa da multidão. Então deram a volta e descobriram o telhado e desceram o paralítico por aonde? Pelo telhado. Para aquela multidão que estava ali vendo isso, para eles foi o quê? Loucura, eles não compreenderam não. Mas o Senhor foi o quê? Essa atitude aí para o Senhor Jesus foi o quê? Fé. Para eles, loucura. Então, é isso, amados. Muitas coisas que nós fazemos e praticamos, para muitas pessoas é loucura. Só Deus nos compreende. Só Deus. E Ele é o que basta, Ele é o que importa nos compreender. É ou não é? É isso aí, amados. Aí, ó, vamos prosseguindo. Ele é grande na sua compreensão. 6. Não poupa a vida ao perverso. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Está vendo? Mais uma vez ele falou aqui, ó, da justiça. Deus é justo, Deus é fiel, Deus é santo. Ele nunca vai poupar o perverso. Não se engane, de jeito nenhum. Não se engane, não se deixe enganar, achando que Deus vai poupar a perversidade, achando que Deus vai poupar a pessoa fazer o que vem na cabeça e que vai ficar tudo bem. Negativo. Deus não poupa o perverso. Está falando aqui, ó. Deus não poupa, Deus não passa a mão na cabeça do perverso. Ele não apoia a perversidade. Não adianta a pessoa estar dentro de uma igreja. Não adianta, eu sou crente, ó, eu tenho aparência de crente. Aparência de crente tinha um
fariseus, os principais sacerdotes, olha o que eles fizeram para o Senhor Jesus. Foi eles que oprimiram, pressionaram as autoridades até que o condenaram à morte. Esses que tinham aparência de crente no passado, os fariseus e os principais sacerdotes, começando por Caifás. Então, não adianta, Deus, Ele sabe, Ele conhece o coração de todos, ninguém consegue enganar Deus. Como Deus falou de manhã um pouquinho acerca de Jonas. Jonas achou que podia se esconder de Deus. Não teve como. Ninguém se esconde de Deus e ninguém engana Deus. Então ele está falando, Deus não poupa o perverso. A pessoa praticou a perversidade, ela vai ser punida, não adianta. Se ela sabe que não se deve fazer, se ela acha que vai praticar a perversidade e vai se dar bem na vida, ela está enganada. Deus não poupa o perverso. Então, porque uma coisa é a pessoa cometer alguma perversidade inconscientemente, outra coisa é ela praticar a perversidade sabendo que não se deve fazer e faz. Isso daí Deus não vai tolerar. Deus não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Glória a Deus. Faz justiça. Se Deus faz justiça na vida de um aflito, o que acontece com esse aflito? Deus o livra da aflição, porque a justiça de Deus é essa. A justiça de Deus livra a pessoa, a justiça de Deus salva, liberta, cura, transforma. A justiça de Deus faz milagres, a justiça de Deus faz maravilhas. Amém, amados? Então, Ele faz justiça aos aflitos. Porventura, se alguém está hoje aflito, Ele está falando que eu estou fazendo justiça na tua vida. E se amanhã ou depois você passar por aflições, saiba disso, lembre-se disso, que eu farei justiça na tua vida, te livrando da aflição. Traduzindo, nós nunca seremos desamparados, nós nunca estaremos só, nós nunca permaneceremos aflitos, porque Deus entra com providência e faz justiça na nossa vida e nos livra da aflição. Ele está dizendo isso. Glória a Deus. E isso aí, amados, essa palavra aí nos conforta de tal forma, nos tranquiliza de tal forma em saber que esse Deus tremendo é quem está garantindo tudo isso para nós aqui hoje. Porque nós não estamos crendo e nem servindo num Deus morto, nós servimos e estamos ouvindo um Deus vivo, e é o único Deus verdadeiro que está falando. Glória a Deus. Aí olha o que diz mais. 7. Dos justos não tira os olhos. Dos justos não tira os olhos. Para um momento aí no ponto e vírgula, tudo isso aí tem que ser respeitado, mas o ponto, ele deve ser o quê? O ponto é uma parada, o ponto e vírgula é uma parada um pouco mais breve, a vírgula é uma pequena interrupção. Então, diz assim, dos justos, Deus não tira os olhos. Amados, nós que temos senso de justiça, nós que procuramos, nos esforçamos para fazer o que é justo, o que é correto, nós que nos esforçamos para fazer o que é certo,
nós somos falhos, somos errantes, é o ser humano. Mas o que Deus procura? É que nós todos os dias nos esforcemos para sermos justos, para sermos honestos, para sermos verdadeiros, para vivermos como homem e mulher de Deus de verdade. Então, esses são comparados com os justos. Esses são vistos como justos. Esses são os justos que há na terra. Não diante de Deus, mas para o mundo nós somos o quê? Justos. Para Deus não somos justos. Para Deus nós somos pecadores. Mas para o mundo nós somos o quê? Justos. Nós somos justos. Porque para o mundo aí fora é natural o erro, o pecado. Não é? É comum. É comum isso daí. Agora para nós não. Para nós não. Então Deus está falando a você que procura ser justo, você que se esforça a fazer o que é certo, o que é correto, você que se esforça a dar um bom testemunho, a se comportar como um servo, uma serva de Deus de verdade, eu não tiro os olhos de você. Eu olho para você o tempo todo, dia e noite eu olho para você. Amém? Amados, e o olhar de Deus na vida de alguém é o que muda tudo na vida da pessoa. Porque quando Deus olha para a vida de alguém, quando Deus olha para a vida de alguém, a vida dessa pessoa, a vida desse alguém é abençoada, é iluminada, porque o olhar de Deus, o rosto de Deus é luz. O rosto de Deus é luz. E aí, se Deus olha para a tua vida é iluminada, a tua vida terá o brilho, terá a claridade de Deus. Você não vai se perder, porque você está na luz. A luz de Deus abençoa, a luz de Deus abre portas, a luz de Deus abre caminho aonde não existe. A luz de Deus é o que nos abençoa, amados. Porque, amados, tudo que nós precisamos, tudo que o ser humano precisa é que Deus esteja olhando para ela. Porque a única luz que não deixa a pessoa se perder é a luz do rosto de Deus na vida da pessoa. Amém? Traduzindo, é seguir o Senhor Jesus, estar com Ele, andar na presença dEle. Glória a Deus. Porque quando a pessoa aborrece a Deus, quando a pessoa ofende a Deus, machuca demais o coração de Deus, acende demais a ira de Deus e não se arrepende, chega um tempo que o olhar de Deus acaba se virando, se desviando da pessoa. E aí, se Deus tirar o olhar dele, virar o rosto para outro lado e não olhar para a vida dessa pessoa, aí não vai ter luz na vida dela. E na ausência da luz, quando a luz some, aí aparece o quê? As trevas, a escuridão. Porque a escuridão só aparece na ausência da luz. E aí a escuridão faz o que a pessoa faz? Ela se perder. Faz ela se perder. Quem está na escuridão não sabe para onde vai. Quem está nas trevas está perdido. E as trevas entram só se a pessoa ofender a Deus, machucar o coração de Deus e permanecer machucando até tal ponto de Deus se irar e virar, tirar o olhar da vida da pessoa. E aí as trevas, a escuridão, elas atraem maldição para a vida da pessoa. Por isso, amados, Deus está dizendo para nós, Deus está falando para nós e confirmando hoje para nós que Ele
está olhando para nós o tempo todo e que devemos vigiar para que o olhar dele nunca venha se desviar de nós, para que o olhar dele esteja sempre em nós, permanente. Glória a Deus. Por isso ele está dizendo, dos justos não tira os olhos. Quer dizer, enquanto a pessoa se esforçar a ser justo, a ser uma pessoa verdadeira, honesto, a demonstrar que ela é de Deus de verdade, então, enquanto ela permanecer desse jeito, os olhos de Deus estarão na vida dela o tempo todo. Aí a pessoa vai vencendo, a pessoa vai avançando, a pessoa vai sendo abençoada, vai tendo paz, vai tendo alegria, vai tendo prazer de viver e vai vencendo, vencendo e vencendo. Amém? Porque o olhar de Deus é tudo na nossa vida, amados. Aí, vamos lá, prosseguindo. Do injusto não tira os olhos, ainda no 7. Antes, com os reis no trono, os assenta para sempre, e são exaltados. Olha só, dos justos o Senhor não tira os olhos, antes, com os reis no trono, os assenta para sempre, e são exaltados. Que forte, hein? Que promessa! Além dele não tirar os olhos de nós, dos justos, dos que creem nele, dos que agradam a ele, ele está dizendo, dos reis, junto com os reis, eu vou te colocar, você vai se assentar junto com os reis, com as maiores autoridades que existem nessa terra. É isso. Eu vou te colocar sentar com as maiores autoridades da terra. Você vai ser visto, você vai ser reconhecido. Eu vou te fazer grande nessa terra, ele está falando. Você vai se assentar junto com os grandes dessa terra aí. E eles terão que reconhecer isso. Antes, com os reis os assenta e são exaltados. E são exaltados. Deus está prometendo muita coisa para nós hoje, amados. E as promessas dele são fiéis e verdadeiras, e todas elas se cumprirão na nossa vida. Ele está dizendo, eu não tiro os olhos de vocês, eu vou te colocar sentar com os reis, e eu vou te exaltar. Eu vou te exaltar. Ele está afirmando a isso. Eu vou te exaltar, traduzindo, eu vou te fazer grande, eu vou te fazer reconhecido, eu vou te fazer vencedor. Glória a Deus. Exaltar, quando Deus exalta alguém, esse alguém se sobressai, esse alguém aparece, se destaca. É grande, se torna grande na terra. Glória a Deus. Olha aí, são exaltados. Versículo 8. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram com soberba. Versículo 8, repetindo, se estão presos em grilhões. Grilhões é o quê? Grilhões é corrente, é cadeia. Grilhões é corrente. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram com soberba. Quer dizer, olha o que é que amarra, olha o que é que prende a vida de alguém. O que prende a vida de alguém, o que amarra a vida de alguém, são atitudes
traições, a desobediência, tudo isso são cordas que a pessoa constrói para amarrar a vida dela mesma. Mas quando a pessoa recorre a Deus, quando ela recorre ao Senhor, então Deus quebra essas correntes, rebenta todas as cordas, destrói a cadeia que estava prendendo a pessoa e a coloca em liberdade e coloca para vencer. Deus faz isso, Deus pode fazer isso, porque as cadeias, as prisões, as correntes, é a própria pessoa que cria para ela mesma, quando ela opta a desagradar a Deus, a desobedecer a Deus. Então, aí ele faz ver as suas obras. Vamos repetir, vocês estão presos em grilhões e amarrados com corda de aflição, ele lhes faz ver o que? As suas obras. E as suas o que? Ó que cria corda e cadeia e corrente para amarrar a pessoa. É as más obras da pessoa e o que mais? As transgressões, e às vezes que a pessoa ouve com o que? Se ouve com soberba, arrogância. É isso que amarra, é isso que prende muita gente. Inclusive até dentro das igrejas. A pessoa está dentro da igreja, ouve a palavra, mas às vezes ela vive transgredindo a palavra, vive na desobediência, vive praticando más obras, aquilo que é mal. Então, cada vez que a pessoa pratica, comete aquilo que é mal, é mais um dente, é mais um grampo da corrente que ela está engatando ali naquela corrente para amarrar a própria vida dela. Então, Deus está nos orientando para vigiarmos sempre e fazermos só o que é bom, boas obras. Glória a Deus, para que nada possa nos prender, para que nada possa nos parar, nos deter. Glória a Deus. Aí, continuando, ele diz assim, 10: abre-lhes também os ouvidos para a instrução. Olha aí, abre-lhes também os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Olha aí, traduzindo, está dando oportunidade. Deus está dando oportunidade. Se porventura você estava fazendo o que é mal, estava prendendo a vida, amarrando a tua vida, ele está dizendo: se converta hoje da iniquidade, do pecado, das más obras, deixa a vida errada, deixa o mau caminho, deixa as más obras, porque hoje eu vou entrar com providência na sua vida. Hoje eu faço justiça na sua vida. Ele manda que eles converta da sua iniquidade. Deixa a iniquidade, deixa o pecado, deixe a injustiça, deixe as más obras, porque Deus vai entrar com providência abençoando. Glória a Deus. Aí, no 11. Olha que forte aqui, amados. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Olha aí, isso aqui é forte demais, amados. Vamos repetir esse 11. Olha o que diz o Espírito Santo: se o ouvirem e o servirem. Se nós ouvirmos quem? A Deus, não é o homem, não. Tem gente que dá mais ouvido para os homens do que para Deus, é ou não é? Tem gente que dá ouvidos para mentirosos,
Tem gente que dá ouvido para qualquer fofoca, para mentiras, e ao invés de dar ouvido para o único que pode transformar a vida dela, que é Deus. Aí olha o que ele diz: se o ouvirem e o servirem, servir a Deus, acabarão seus dias em felicidade. Não é o que todo mundo procura, felicidade? Não é o que toda a humanidade deseja, ser feliz? Pois é. Mas e por que não são felizes? Porque não querem se submeter ao que Deus determinou, ao que Deus estabeleceu. O que é que Deus estabeleceu? Ouvirem a Ele e servirem a Ele. Ele está dizendo: não é dar ouvido para as más notícias, não é dar ouvido para alguns políticos mentirosos que prometem mundos e fundos e não cumprem nada. Não é dar ouvidos para o fulano, nem para o ciclano, nem para o beltrano. É dar ouvidos para o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Ele está dizendo, se você me der ouvido, se você guardar minha palavra, se você praticar minha palavra e me servir com amor de coração, a tua vida será o quê? Viver felicidade. Agora preste atenção, amados. Essa palavra felicidade não é uma palavra simples. Não é uma palavra comum. Essa palavra felicidade, muitas pessoas proferem essa palavra, mas elas não sabem o significado dessa palavra. Ser feliz, amados, é muito mais do que as pessoas imaginam. Ser feliz é muito mais do que estar sorrindo. Ser feliz é muito maior do que uma cura. Ser feliz é muito maior do que uma libertação, de uma transformação. Por quê? A felicidade, ela é composta de um conjunto de coisas, de sucesso. A felicidade, ela é um conjunto de áreas na vida da pessoa, aonde todas essas áreas estão abençoadas. Por exemplo, a saúde abençoada, a vida financeira abençoada, a família abençoada, vida profissional abençoada, vida espiritual abençoada. Todas as áreas da pessoa, todas as áreas da vida da pessoa estando abençoada, isso compõe, isso se agrega, isso se associa à palavra o quê? Felicidade. Aí sim pode dizer: eu sou feliz. Essa pessoa é feliz por quê? Porque todas as áreas da vida dela estão abençoadas. Então a felicidade não é apenas uma coisa que a pessoa conquista, é um conjunto de coisas abençoadas, é um conjunto de áreas na vida dela, abençoado em todas as áreas. Então Deus está dizendo que se você me ouvir e me servir, eu vou abençoar todas as áreas da sua vida, e aí você dirá: eu sou feliz. Glória a Deus. Você vai ver, todo mundo dirá isso, não tem como esconder, porque quando a justiça de Deus se manifesta na vida de alguém, ninguém pode esconder isso, ninguém. Amém, amados? Todos terão que ver e dizer: nossa, como aquela pessoa é feliz, como aquela pessoa vive bem, como ela é abençoada. Não tem como esconder. É uma cidade edificada sobre o monte.
Glória a Deus. Então, olha o que o Senhor está dizendo: se me ouvirem. Você veja que Ele não impõe, Ele não obriga. Ele quer que a pessoa ouça Ele e sirva a Ele, mas não forçado, não obrigado, mas de livre e espontânea vontade, fazendo uso do seu livre-arbítrio para ouvir o Senhor e o servir. Aí sim, Ele diz: se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Quer dizer, eu vou te fazer feliz pro resto da sua vida nessa terra, e os seus anos todos serão todos de delícia. Todos eles serão de delícias. Delícias. Maravilhas. Bênçãos em cima de bênçãos. Bênçãos em cima de bênçãos. Glória a Deus. Isso quer dizer o que, amados? Que a pessoa que ouvir a Deus e servir a Deus, Deus garante a ela a bênção em todas as áreas da vida dela. Porque tem como a pessoa dizer que é feliz? Tem como a pessoa ser feliz ela estando doente? Tem como? Claro que não. Tem como a pessoa ser feliz estando passando fome na miséria? Claro que não. Tem como a pessoa ser feliz estando na falência, na derrota, na humilhação, na vergonha, endividado? Claro que não. Claro que não. De jeito nenhum. Isso quer dizer que para Deus fazer uma pessoa feliz, Ele garante a cura, Ele garante a melhor saúde, Ele garante a libertação, Ele garante a salvação, Ele garante uma vida sobremaneira abençoada em todos os sentidos da vida dela. E acabarão seus dias em delícias. Em quê? Em delícias. É forte, não é, amados? Está vendo? E como tem gente ainda que nega, que não quer, que resiste uma palavra dessa aqui, ó. Mas fazer o que, né? Ninguém é obrigado. Só que aquele que resiste, aquele que não aceita, aquele que não se submete à palavra de Deus, sofrerá as consequências. Quer ver o que ele fala aqui, ó? Ó, prosseguindo. Ó, olha aí no 12, versículo 12. Porém, se não o ouvirem, serão transpassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Está vendo? É o que está acontecendo com a aleluia. É o que está acontecendo. Infelizmente está acontecendo com a maior parte da humanidade. Estão sendo transpassados pela lança, chamada miséria, chamada doença, chamada epidemias, chamada derrota, chamada depressão. Um monte de coisa aí que está acontecendo, que está destruindo o povo, a humanidade, é essa lança aí, ó, que está transpassando muitas pessoas e estão morrendo na sua cegueira espiritual. Estão morrendo na sua cegueira. Muitas pessoas estão mortos diante de Deus, mortos espiritualmente. Porque aquele que não serve a Deus, para Deus está o quê? Para Deus está morto. Aquele que não está na presença de Deus como filho pródigo, aquele que não está na companhia do Senhor, está morto e perdido. E é assim que está milhares de pessoas. Estão sendo mortas, estão sendo transpassados pela lança. A lança da epidemia, da fome, da miséria, da depressão, do câncer, da AIDS.
a lança da fome, sim ou não? A lança das drogas, do crime, da marginalidade. Está assim ou não está o mundo? Então, olha aí o cumprimento da palavra. Mas o que é melhor? Ser rebelde e ser transpassado pela lança, ou ouvir o Senhor e servir a Ele? Porque ouvindo a Ele, servindo a Ele, toda a nossa vida, todos os nossos anos serão de felicidade, e os nossos anos todos serão de delícias. Glória a Deus. Então, é o que todo mundo quer, é ser feliz. Mas para ser feliz tem que se submeter ao que o Senhor Deus estabeleceu aqui nesta palavra. Glória a Deus. Aquele que se submete à palavra do Senhor e faz o que o Senhor determinou, então essa palavra aqui se cumprirá. Acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícia. Glória a Deus, amém? Quem entendeu direitinho a palavra? É isso, amado. Servir a Deus é a solução. Servir a Deus é tudo na vida de uma pessoa. Ouvir a Ele, esse ouvir aqui não é simplesmente ouvir por um ouvido e soltar pelo. Não é entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. O ouvir quer dizer ouvir, guardar e colocar em prática, fazer o que Ele manda. Amém? Fica de pé em nome do Senhor.